dúvidas e acesso dos cartórios em relação ao sistema SARI, questões relativas à emissão de guias. Então, conseguimos, dentro de uma dinâmica proposta, a exemplo do que aconteceu no treinamento passado, expor essas particularidades e com a presença de Júlio e Cássio, da DITEC, eles conseguiram trazer, agregar mais informação e soluções em relação a alguns aspectos, outras demandas que foram apresentadas durante esse momento também foram anotadas para verificar algumas particularidades, mas foi algo assim extremamente positivo, pelo que percebemos na condução dos trabalhos. Então, assim, nós estamos aqui, no caso, eu e o Dr. Eri, juntamente com o desembargador e outros membros componentes da corregedoria, em correção aqui na comarca de Monteiro. O Dr. Eri, muito provavelmente, daqui a alguns instantes, deverá estar entrando também para integrar aqui essa banca em que a gente está fazendo esse momento de trazer à tona esclarecimentos em relação ao SARI. A gente aproveitou esse momento em que hoje está completando um mês de plena atividade junto ao Estado da Paraíba e, assim, a gente percebe, inclusive até aqui na comarca de Monteiro, uma resposta muito positiva em relação ao sistema. Então, assim, isso nos traz também uma tranquilidade muito grande dentro desse feedback positivo. Sabemos que, de fato, qualquer sistema tem essa perspectiva de trazer e incorporar melhorias. E, assim, esse momento a gente está pedindo uma maior dedicação para a gente trazer alguns esclarecimentos e uma dinâmica de perguntas e respostas. Melhorias do sistema, aspectos relativos à evolução, a gente gostaria que vocês anotassem, ponderassem isso e utilizassem até o canal de chamados para ir documentando essas necessidades de melhorias. E aí, naturalmente, isso vai para uma fila, onde vai começar a também servir de especificação, e Júlio também vai poder mostrar melhorias que já estão aí, já em fase de testes para ser disponibilizados. O sistema SARI é um sistema recente, tentamos incorporar uma série de realidades para otimizar as atividades dos cartórios. A gente sabe que existem vários pontos que vão precisar também ser evoluídos diante dessa dinâmica e da vivência na experimentação desse sistema, mas a gente já percebe também esse feedback também muito positivo nesse primeiro mês de atuação. E a dinâmica, que até Júlio vai poder explicar um pouco melhor, é que a gente usa esse QIA, é justamente do inglês Question and Answer, né? Perguntas e respostas, que vai permitir que sejam registradas as perguntas, as respostas, consequentemente, a gente vai dando de forma aqui ao vivo, porque fica mais dinâmico a gente ir respondendo e com as respostas sendo apresentadas, a gente vai limpando esse ambiente de perguntas e respostas. O doutor ele acabou de entrar. Então, a utilização do chat é um pouco prejudicada porque as perguntas que vão sendo feitas, elas vão jogando para cima. E aí fica difícil a gente ir acompanhando, porque ao passo que a gente está lendo uma pergunta, às vezes surge outra. Então, a gente orienta que vocês usem esse QIA, que se encontra exatamente aí vizinho ao chat, para ir registrando algumas perguntas e, consequentemente, a gente vai fazendo as respostas, vai acompanhando e trazendo essa dinâmica que a gente conseguiu fazer nesse primeiro momento com os cartórios de registro civil, e foi bastante positivo em relação a isso. Então, doutor Eli, eu aproveitei para saudar a todos, falar um pouco da dinâmica que a gente vai desenvolver e agradecer a presença de todos nesse momento e que a gente está aproveitando para trazer à tona umas orientações iniciais, dirimir algumas perguntas e respostas, nesse dia que hoje a gente está comemorando um mês de plena efetividade do SARI em todas as serventias extrajudiciais do Estado da Paraíba. Mas pode ficar à vontade, doutor Eli.
Já boa tarde aos presentes aqui no painel e também aos que nos acompanham. Até saudar também a doutora Isabel, da diretoria de finanças do tribunal. Ela já entrou, Júlio, se você conseguir divisá-la por aí, que ela vai também participar conosco em relação à explicação da parte financeira, que é algo que também sempre traz alguma dúvida, e dizer que o objetivo desse encontro, além de marcar aí um mês de produção, de entrada em produção do sistema SAI, é também possibilitar que nós possamos passar algumas orientações, tirar algumas dúvidas, compartilhar algumas soluções de utilização do sistema, né? E também ouvir aí eventuais pedidos de orientação, alguns relatos de alguma dificuldade de utilização, que às vezes problemas bem simples assim que acontecem, mas que como o sistema é novo, então gera assim alguma dificuldade de compreensão que com as orientações, né, da DITEC, da gerência de fiscalização, da corregedoria e também da parte da diretoria de finanças, a gente vai sanando aí essas dúvidas, né? E sempre procurando facilitar a utilização do sistema. Então, meu objetivo é só renovar a boa tarde, doutora Isabel, que chegou no painel agora, já estava nos acompanhando desde o início, e dizer que a intenção do Tribunal de Justiça, como um todo, também da Corregedoria, é possibilitar cada vez mais as informações necessárias ao aproveitamento e à utilização do sistema da melhor maneira possível. Agradeço a oportunidade, eu devolvo a palavra aí para você poder conduzir. Boa tarde a todos. Eu acredito aí que o Dr. Sebastião, juntamente com o Dr. Eli, aí fizeram uma explanação bem completa, né? Então, gostaria de apresentar aqui o Cássio, nosso coordenador de sistemas administrativos, está bem à frente do SARI. Eu estou como gerente de sistemas aqui da gerência de sistema, da DITEC. E a doutora Isabel, como já foi devidamente apresentada, é a nossa diretora financeira aí, responsável por toda essa parte aí de finanças do PJ. Então, pessoal, como o doutor Sebastião ponderou, e eu estou vendo aqui que já está em atividade aqui, né, a parte do QIA, nós vamos aí tentar, durante 1h30, tentar esclarecer o máximo possível de dúvidas de todos vocês. Então, sobre a liberação, dúvidas. Júlio, só para tentar alinhar um pouco assim também com o doutor Eli e doutora Isabel, não sei também a disponibilidade da doutora Isabel acompanhar toda a reunião. Não sei se talvez fosse interessante, doutor Eli, já abordar aspectos relativos a essa dinâmica do pagamento de guias, do rateio, da disponibilização de valores, porque aí deixaria um pouco o doutor Isabel um pouco mais livre para, eventualmente, ter que participar de alguma outra reunião, de algum outro compromisso, e aí os aspectos mais técnicos a gente conduziria aqui, Júlio. Daria certo assim também, doutor Eli? Eu acho que é uma boa ideia, e também, assim, de certa forma, a gente sabe que esses problemas financeiros são aqueles mais imediatos, né, que trazem, assim, uma preocupação maior. Eu acho que seria uma boa ideia, a gente pode, né, Júlio, você pode passar a palavra para a doutora Isabel, para ela contemplar, e vi que já tem várias perguntas nesse sentido também, o que já vai contemplar boa parte dos questionamentos. Boa tarde a todos, os meus cumprimentos, doutor Eli, Sebastião, Júlio, Cássio e a todos os ouvintes. Já vi que tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu gostaria inicialmente de apresentar alguns esclarecimentos com relação a essa dinâmica do rateio, né, dos valores. Primeiramente, o prazo
para a conclusão da operação de pagamento é D+3, ou seja, hipoteticamente, uma parte ele pagou uma guia agora no dia 16 de novembro, né? Se tudo ocorrer devidamente, esses valores eles vão estar na conta do cartório no dia 19, ou seja, 3 dias. Esses 3 dias são 3 dias úteis, ou seja, se esse pagamento for feito numa sexta-feira, esses dias só irão contar segunda, terça e quarta-feira, certo? Então, esses esclarecimentos são muito importantes, porque é preciso dizer que não, esses dias que não são dias úteis não são computados como dia de processamento. Então, o prazo é D+3, 3 significando dias úteis. Com relação aos valores que o Banco do Brasil cobra por rateio. Então, o Banco do Brasil ele cobra uma taxa de R$ 1,90 por rateio realizado por cartório. Júlio e Cássio, o pessoal da Aditec, já está providenciando um relatório que vai evidenciar esses valores que foram pagos a título de taxa de bancárias, para que o cartório ele possa, no futuro, alinhar a sua contabilidade e ter esses valores registrados, certo? Com relação aos rateios, eles são feitos de maneira manual, atualmente, ou seja, é preciso eu dar o comando no Banco do Brasil, mas o futuro, esses rateios eles serão automáticos, então não vai depender da ação humana para eles se processarem. Outra coisa também que estamos alinhando com o Banco do Brasil está vendo, é aquela informação que era dada do crédito provisionado que será pago. Essa informação constava no Bradesco, né, era já no SIGRE, o Bradesco, ele dava essa informação, mas agora o Banco do Brasil, ele está tentando trazer essas informações também para o cartório, para que o cartório ele possa se programar com relação a esses pagamentos. Uma coisa também que uma ação da Diretoria de Economia e Finanças relacionado não especificamente ao SARI, mas também que diz respeito à questão dos emolumentos, é que nós estamos desenvolvendo um modelo de pedido de restituição de emolumentos. Será um modelo padrão para ser adotado. Então, isso é também aproveitar a oportunidade, tendo em vista que temos 70 participantes, de dar essa informação, mas assim que o modelo ele for aprovado pela corregedoria, será amplamente divulgado, então os senhores vão ter acesso e vão ter maiores informações com relação a isso. Então, esses eram meus esclarecimentos iniciais e estou à disposição para demais esclarecimentos. Bom, pessoal, eu acredito aí que possamos aí dar início aí à leitura das perguntas e consequentemente, suas respostas. Sobre a liberação da função para orçamento para a parte de escritura e registros. Bom, de fato, nós temos aí essa necessidade de implantar essa parte de orçamento. Porém, nós temos aí, digamos assim, eu diria até que é uma tela que pode ser que venha a servir para a questão do orçamento. Eu vou compartilhar aqui, vou tentar fazer um orçamento de registro de escritura, para que os senhores tenham essa visão. Tela de emissão de guia, certo? Pronto, pessoal, o que nós temos orientado, e aí quem vai realmente falar se isso aí atende ou não, pelo menos momentaneamente, enquanto a gente não liberar a parte de orçamento, é essa composição em tela. Certo? Então, aqui eu posso fazer a minha composição de todos os atos que eu desejo compor a tela, e ela meio que me gera aqui um orçamento. Certo?
Tenho aqui a escritura assim, valor declarado, inventário negativo. Posso adicionar outros, não tem, na verdade, limite. E eu acredito que isso aí poderia ser, por enquanto, repassado para os delegatários, ou para o cidadão. Certo? Eu posso, inclusive, fazer a geração de um boleto, e aqui eu vou ter, antes de concluir a geração, eu tenho essa tela daqui, que aqui também já me dá o valor total do boleto. Certo? Uma novidade que nós Júlio, só uma dúvida, assim, daria para, em alguma dessas telas, imprimir um Ctrl+P no sentido para gerar alguma impressão ou algo assim do tipo? Então, já realmente não é um orçamento em um padrão que, de fato, a gente desejaria, já que a gente está fazendo algumas especificações para incorporar isso, mas pelo menos já tem um princípio de detalhamento da composição desses valores, né? Isso, perfeito. E outro ponto, se eu concluir aqui a geração do boleto, né, se eu faço essa conclusão, estamos liberando aí, dessa semana para a semana vindoura aí, nós vamos estar liberando uma consulta mais detalhada do que a que hoje existe no SARI. Se eu for consultar uma guia, isso aqui é nosso ambiente de testes, essa versão está em fase final de testes, na verdade. Ela já vai me gerar aqui toda essa parte de detalhamento aqui. E eu posso também imprimir os detalhes da guia. Então, serve como orçamento? Provavelmente, porque o fato de você emitir um boleto e esse boleto, se vai ser pago ou não, isso aí não vai gerar custo nenhum, nem para a serventia, nem para o tribunal. Então, a ideia é que essa parte aqui dessa emissão de detalhamento da guia, a gente transforme, a gente está pensando num mecanismo aí para transformar essa parte justamente na seção de orçamentos. Júlio, você queria, para a gente seguir um pouco na dinâmica, assim, a exemplo do que a gente foi tratando com os cartórios de registro civil, especificar alguns problemas em relação ao acesso. A gente já tentou, viu, doutor Eli, simular os problemas, eu, Cássio e Júlio, e não conseguimos, assim, aquele problema inicial de que a gente aparece a mensagem de logar com sucesso, porém não apresenta nenhuma situação para entrar propriamente no sistema. Mas aí, Júlio, seria interessante a gente só chegar no momento do login e aí a gente justamente explicaria esse aspecto. Só aproveitando o momento, porque vários chamados, dúvidas, questionamentos que nos são apresentados terminam girando muito em relação ao acesso ao sistema SARI. Então, uma grande orientação geral que já foi dada em treinamentos passados, mas que, por incrível que pareça, ainda surgem algumas dúvidas em relação a isso, é que o SARI não possui nenhum tipo de vinculação com o sistema SIGRE. E alguns cartórios tentam fazer os acessos do SARI usando elementos de acesso do SIGRE. Inclusive, o próprio elemento do usuário não é o CPF, como é lá no SIGRE, mas o CNS, que é o Código Nacional da Serventia. E a senha do SARI, ela corresponde à mesma senha do selo. É claro que o delegatário, que é quem tem essa senha mais macro, mais master, ele pode conceder, através de perfis particulares, cadastrados como substituto, escrevente e auxiliar, acessos secundários e mais limitados aos prepostos. E aí o delegatário faz o cadastramento desse preposto, e aí podem surgir algumas situações em que é definido esse acesso, porém a senha, de alguma maneira, não é anotada e o acesso do preposto termina sendo um pouco limitado. Tanto é que, muitas vezes, o preposto consegue ter o acesso, às vezes a tela fica em branco, não surge nenhuma opção concretamente. Então, são aspectos muito mais
ligados ao cadastramento dos prepostos do que propriamente ao acesso do delegatário ao SARI. Então, em resumo, o acesso ao SARI corresponde aos mesmos dados de acesso ao selo, podendo o delegatário criar níveis de acesso mais secundários para os prepostos. Os grandes problemas de acesso também consistem nessa tela que o Júlio está mostrando, onde o delegatário insere o número do CNS, do serventia, digita a senha, porém, quando ele tenta fazer o login, clicando no botão entrar, surge uma mensagem acusando de que a pessoa foi logada, ou seja, que a pessoa entrou com sucesso no sistema. Isso não é um erro do sistema SARI em si, mas isso é uma questão muito mais ligada a aspectos de segurança dos sistemas do tribunal, em que Júlio, inclusive, falou que isso está sendo trabalhado para que essa tela seja omitida e a pessoa, de fato, já entre diretamente no sistema SARI. Eu falei no início, eu, Júlio e Cássio tentamos simular isso agora e não conseguimos surgir essa tela para mostrar a vocês. Mas, em linhas gerais, é isso. Quando surgir uma tela que não der uma opção, propriamente dita, para entrar no sistema SARI e surgir uma mensagenzinha verde acusando login com sucesso, Júlio mostrou justamente numa apresentação 3 formas da gente efetivamente entrar no sistema SARI, seja clicando 2 vezes no botão voltar do navegador, seja entrando novamente no sistema SARI através de uma outra guia, ou então alterando o caminho final da barra de endereço, colocando ali no final a expressão SARI. Então, assim, eu, Dr. Eli e outros, a gente acha mais prático clicar 2 vezes no botão voltar do navegador. Quando a gente surge essa tela acusando o login com sucesso, que a pessoa foi logada com sucesso, a gente clica 2 vezes no navegador e a tela entra no sistema SARI. Então, isso é o que está trabalhando para ser retirada essa tela, mas, em si, alguns cartórios alegam dificuldade do acesso por não entrarem efetivamente no sistema SARI, mas isso não é uma limitação do sistema, é apenas uma tela intermediária que surge que não permite o acesso. E como o Júlio também esclareceu, isso não acontece sempre e não acontece com todos. Então, alguns podem ter essa situação e, às vezes, ainda não passou por isso, mas pode passar. Então, por isso, essa explicação assim, um pouco mais detida nesse início, para tentar dirimir algumas dúvidas quanto a questões de acesso ao sistema SARI. Mas tranquilo, Júlio, eu acho que eu fui querer passar a bola para você, terminei foi falando de tudo. Foi excelente. Pessoal, outro problema aí, só complementando a informação do Dr. Sebastião, é que, às vezes, a serventia consegue realizar esse login, certo? Porém, não aparece nenhum menu aqui na lateral. Então, ocorrendo isso, vocês devem abrir um chamado de suporte para TI, certo? Aí explica que não está realmente, que realiza o login, mas não aparece os menus, porque são 2 procedimentos diferentes que nós adotamos. Então, realmente, esse não aparecer o menu, vocês têm que abrir um chamado para que a gente faça uma configuração do perfil de vocês. Então, assim, caso o Júlio e o doutor Eli vendo um questionamento assim mais relevante, pode ir puxando assim a discussão. Mas, assim, nesse primeiro momento, eu percebi muitas dúvidas em relação ao cartório nesse ponto. Uma outra temática também, que era bastante recorrente, que inclusive foi tratado muito na reunião passada, que antecedeu agora às 14 horas, foi a classificação da serventia em classe 1, classe 2 ou classe 3. Então, até aproveitando o momento também para trazer essa explicação, o projeto SARI, ele teve todo, assim, o grande sua parte de desenvolvimento e projeto para ser implantado no final do ano 2020. Contudo, houve a implantação em janeiro de 2021. As informações relativas à arrecadação foram tomadas como parâmetro no ano de 2020, sendo que aí, ao longo de questões relativas à pandemia, à mudança de comportamento do cartório, possa ser, como aconteceu com alguns,
que o padrão de classificação do cartório mudou em relação a esse tempo. Então, alguns cartórios possuíam uma classificação de receita semestral acima de R$ 100.000, consequentemente, o seu padrão de recolhimento, de acordo com o Código de Normas do artigo 239, seria um recolhimento semanal. Para os cartórios de até R$ 100.000 de receita semestral, o seu padrão de recolhimento é mensal. Então, havendo algum descompasso em relação a esse tipo de classificação, o cartório consegue perceber isso, o Júlio vai mostrar logo mais, pela geração das guias. Então, cartórios com classe 2 e classe 3 possuem a geração de guias semanal. Então, logo, se o cartório acessar o ambiente de recolhimento do Farpem, do FPJ, vão estar disponíveis guias nessas últimas semanas. Cartório que está classificado com a classe 1, ele vai ter a sua guia disponibilizada a partir de hoje, muito provavelmente. E essa é uma guia que toma como parâmetro o período mensal. Então, dentro dessa situação, em eventual classificação divergente, o cartório ele abre um chamado junto ao ambiente de chamados da corregedoria. A gente vai fazer essa verificação. Realmente havendo uma divergência nessa classificação, a gente solicita a DTEC essa reclassificação da serventia para que sejam geradas guias ou de forma semanal ou então de forma mensal. A orientação que a gente dá é que essas guias que foram geradas, de uma forma ou de outra, elas vão retratar um período que o cartório vai ter que fazer esse recolhimento. Então, com a reclassificação da DITEC, vai ser feito esse reajuste, e aquelas que são geradas de forma semanal vão ser passadas a gerar de forma mensal ou vice-versa. Então, são situações que a gente percebeu uma recorrência em relação a esse tipo de questionamento, e aí é importante justamente esse momento para a gente expor essas situações e trazer essas orientações para os senhores. Só analisando aqui, doutor Sebastião, alguns cartórios que estão com esse problema, de fato, quem tá alegando aí que não consegue visualizar os menus, eu já estou aqui compartilhando meu e-mail para que eles enviem o CNS, para que a gente já possa resolver isso de forma imediata. Em relação a... Bom, os desenvolvedores já estão providenciando a possibilidade de fazer emissão de orçamento no SAI, assim como fazíamos no SIG. Isso aí eu acho que já foi abordado, né? Já foi falado. E aí, aproveitando aqui a deixa, essa apresentação, essas perguntas e respostas aqui está sendo gravada e vai ser disponibilizada na página do sistema, certo? Então, aí, fizemos um anterior a esse, de 14 às 15h30, e logo no início ele tem lá um vídeo explicando de como vocês conseguem resolver o problema do acesso negado. Além da explanação que o doutor Sebastião fez, lá está no vídeo, passo a passo, a gente conseguiu reproduzir aqui o erro, e basta que vocês acessem lá, perguntas e respostas RCPM. E esse aqui vai estar com perguntas e respostas, registro de imóveis e notas. Depois de gerado o boleto, não há especificação dos valores individualizados, que é necessário para a selagem de cada um dos atos. O valor de todos os atos sai aglutinando e não temos como voltar para verificar. Bom, isso aqui é mais um ponto aqui, deixa eu compartilhar para vocês. Eu vou mostrar aqui que na emissão de guias, certo? Vou realizar uma emissão de uma guia aqui qualquer.
Ou seja, gerado o boleto, pessoal, vocês têm um número da guia aqui, certo? Na emissão do boleto, vocês têm duas formas de fazer isso. A gente já tem um detalhamento aqui com todos os valores. E aí, deixa eu só fazer uma ressalva, que isso aqui é nosso ambiente de testes, ou seja, isso aqui já está em fase final do teste, com a previsão de liberação no final dessa semana ou semana vindoura, próxima semana, certo? Na própria emissão do boleto, quando eu tento imprimir o boleto, eu tenho aqui um QR Code, onde o usuário vai poder acessar esse QR Code e vai me direcionar diretamente para aquela tela de consulta. O mesmo ocorre se eu acessar esse link. Aqui é o PDF, né? Mas eu acessando esse link aqui, ele também vai direcionar para essa tela de consulta daqui, onde aí sim, né, nessa versão que iremos liberar, nós teremos a possibilidade de na consulta do boleto, ter todos esses valores aí detalhados. Consulta de guia, pelo número da guia, e ele me detalha aqui com todos os valores e a opção de imprimir os detalhes da guia. Isso aí foi um item que a gente falou, que isso aí pode ser usado também como orçamento. O fato de você gerar um boleto, se esse boleto vai ser pago ou não, a simples geração de um boleto, ele não, digamos assim, gera nenhum custo, nem para o tribunal, nem para a serventia. Certo? Porque aí o pessoal está... Boa tarde. Observei que no sistema SARI que existem algumas guias para recolhimentos FEPJ, FARPEM. Como posso imprimir as guias e pagar? Eu acredito que o sistema ele não bloqueia a impressão da guia, não. Certo? Se eu abrir aqui a guias de recolhimento FARPEM e FEPJ, eu vou ver aqui que eu tenho uma guia com status de atrasada, mas que tem uma possibilidade de reemiti-la. E aí surgiu um questionamento aí, que aí também é um questionamento talvez que a gente tem que fazer no Banco do Brasil e procurar se informar, porque uma serventia na apresentação anterior falou que até imprime uma guia que esteja com status de atrasada, mas que não conseguiu pagar. Certo? Então, isso daí a gente vai estar levando esse questionamento ao gerente do Banco do Brasil, do setor público, e vamos informar via malote digital a todas as serventias, tanto a RCPN como notas e registro de imóveis. Outra pergunta, Júlio, até relativa um pouco a isso, é essa daqui, que foi gerada uma guia, deve ter sido uma guia prévia, muito provavelmente, porém não foi paga. Aí pergunta, tem como excluir? Existe essa possibilidade? Então, acredito eu que não, né? Que uma vez uma guia sendo gerada, apenas ela, uma vez ultrapassado o seu período de vencimento, essa guia ela não tem como ser paga, nem também tem condições de ser redisponibilizada para recuperar o conteúdo dela, prorrogando a data de vencimento, né? Vai ser necessário, muito provavelmente, que o cartório emita uma outra guia, e a partir dessa guia vão ter, acho, se eu não me engano, o Cássio falou, acho que são mais 7 dias o vencimento dela, para que o cartório, para que o usuário, no caso, tenha condições de fazer o pagamento. É isso mesmo, né? Isso, perfeito. Doutora Fernanda Belotti aqui, ela entrou em exercício essa semana e ainda não está familiarizada com o sistema. Seria possível fazer uma simulação da emissão de boletos? Doutora Fernanda, não só da emissão de boletos, como qualquer outra parte do sistema, eu vou mostrar todos aqui, que na própria página nós temos vídeos e manuais.
certo? Então, se eu acessar aqui emolumentos, judicial, emolumentos, eu tenho aqui a consulta de guia pública, eu tenho o link para acessar o sistema, eu tenho uma apresentação do sistema, que é um vídeo, eu tenho um treinamento completo. Esse treinamento foi feito tanto para os RCPN, como notas e registros de imóveis. Tenho mais 2 treinamentos, e esses aqui mais direcionados ao tipo da serventia. Tem os manuais, né, do sistema. Então, nós temos aí toda essa parte aí que pode servir de subsídio, não só numa emissão de guias de boleto, mas como toda a utilização do sistema. Outro ponto, pessoal, voltando ao item anterior, em relação às guias de recolhimento para a FPJ, isso aqui está sendo desenvolvido na versão atual, que está em testes, está sendo liberado aí nos próximos dias, é o detalhamento da guia. Certo? Esse detalhamento da guia, ele é a composição dessa guia que vai ser emitida. Ou seja, essa guia no valor de R$ 34.144, certo? Esse boleto aqui para ser pago, ele diz respeito a todos esses atos que foram selados no selo digital. Certo? Então, aqui eu posso fazer uma consulta por selo, para fins de auditoria, ou por tipo de ato. Deixa eu ver quantas procurações eu realizei. Então, aqui eu tenho a relação das procurações, e aí eu volto a dizer, não é por período, certo? Isso é a relação das procurações que foram realizadas no período dessa guia FARPEM e FEPJ. O pessoal, às vezes, podem confundir, né? E talvez até a gente depois modifique mais essa tela, porque nós temos uns relatórios de atos de selo digital. Aqui é totalmente diferente. Aqui eu estou fazendo um relatório dos atos que foram praticados e selados no selo em determinado período. Aqui eu posso botar até de 2 dias, não tem problema. Posso botar primeiro e 2 de setembro a 6. Ou seja, isso não tem nenhum relacionamento com as guias de recolhimento. Isso aqui simplesmente é para vocês terem o controle do que está sendo selado no selo digital, tendo em vista que o sistema SAR está diretamente interligado com o selo. Uma questão também bem interessante, doutor Eli. Inclusive, eu orientei justamente o delegatário a encaminhar um expediente para a corregedoria, justamente com a lei municipal, porque era um pleito do cartório de que o município estava exigindo a cobrança do ISS e ele desejava incorporar esse custo do ISS na guia do boleto do SARE. Então, o que aconteceu foi que, durante o processo de especificação do SARE, foi solicitada à NOREG a base de cálculo e os municípios que estavam sendo emitidas guias constando o valor do ISS. Essa relação foi incorporada ao sistema SARE e a gente sabe que as prefeituras, algumas delas estão incorporando leis, editando leis, tratando sobre o ISS. Mas, para fazer esse tipo de inserção no sistema SARE, termina sendo necessário saber como é que é o sistema de cobrança do ISS junto ao município, para daí sim ser encaminhado para a DITEC para fazer o cadastramento desse município, dessa base de cálculo, para que aí sim os próximos boletos sejam, se for o caso, incorporados o valor do ISS-QN. E aí uma das perguntas que constam aqui é que tem dúvida como cadastrar a conta da Prefeitura Municipal para recolher o ISS na minha serventia. Acho que muito provavelmente o cartório está querendo saber como fazer para incorporar nos boletos emitidos a cobrança do ISS, para que daí sim ele possa fazer a transferência desses valores para a conta da Prefeitura. Exatamente, porque assim, realmente a situação ideal seria essa mencionada, né? Como o ISS é destinado
às prefeituras, aos respectivos municípios, que pudesse haver uma destinação direta, né, para os municípios. Mas, inclusive, eu acho que na época isso foi estudado, né, e chegou a essa conclusão que não seria viável. Então, o que está acontecendo é que o cartório está arrecadando por ocasião da prática do ato, né, e teria que, então, fazer realmente o pagamento de acordo com a legislação de cada município, que isso pode haver diferenças, né? Então, aí realmente seria o encaminhamento, inclusive de preferência com a cópia, né, da legislação, para que possa ser apreciada essa questão e, eventualmente, se faça a inclusão aí na arrecadação. Doutor Eli, se o senhor me permite, Júlio, eu gostaria só de também informar os cartórios que não aceitem o pagamento de guias por meio de transferência à conta do Poder Judiciário. O pagamento da guia tem que ser o pagamento da guia. Não aceitem pagamento através de TED ou outro tipo de forma de pagamento. Nós identificamos 2 pagamentos desse tipo essa semana, e esse tipo de pagamento não é um pagamento válido. O pagamento válido é somente o pagamento do boleto, que através do pagamento do boleto é que é feito o rateio para o cartório, para o FEPJ, para o Ministério Público. Então, portanto, para os serventuários não aceitarem esse tipo de pagamento, e se for feito, a parte interessada solicitar restituição junto ao tribunal. Perfeito, doutora Isabel. Eu fiquei ciente desse caso, é até preocupante, porque acho que foi uma TED que fizeram a conta, e o sistema não identifica, a gente não tem como saber que aquela TED foi feita e daquela guia lá. Então, é algo que realmente ali, quem fez aquela TED ali vai ter que se dirigir ao TJ e solicitar essa restituição, emitir uma nova guia, pagar da forma correta. Então, muito bem ponderado, doutora Isabel, essa questão aí desse pagamento por outros canais, né? Nós estamos tentando, junto ao Banco do Brasil, bloquear essa forma de pagamento. Por enquanto, é possível através de contas de Banco do Brasil, mas não de contas de outros bancos. Então, novamente, nós alertamos aos cartórios que não aceitem essa forma de transação bancária como pagamento de guia. Ainda um pouco sobre a parte financeira, nós temos o projeto aí também, como fizemos recentemente no Custas, de implementar o Pix para o SARI, tanto para o SARI como o selo. Obviamente, isso é uma versão evolutiva, temos que ainda corrigir algumas coisas do projeto, mas que futuramente teremos também esse canal aí para realizar pagamento das guias, dos emolumentos. Aproveitando ainda que é muito reiterado essas perguntas, e bem importante a gente também definir esses marcos. Então, as guias, e aí, Cássio, me corrija se eu estiver falando errado novamente. As guias semanais, elas são geradas sempre às sextas-feiras. Isso não quer dizer que nos primeiros momentos da sexta-feira o cartório já terá acesso na visualização dessas guias no ambiente lá do SARI. Essa geração dessa guia de pagamento muito provavelmente só estará plenamente visível no sábado. Mesma situação também deve ocorrer com as guias emitidas mensalmente. Acredito eu que elas devam ser emitidas no último dia do mês e vão estar disponíveis à sua visibilidade no primeiro dia do mês subsequente. Mas aí eu falo isso porque tem um cartório que apresentou aqui um questionamento de que o recolhimento dele seria mensal, porém hoje já é dia 1º de dezembro e não consegue ver essa guia emitida. Então, assim, eu não sei se talvez eu estou falando equivocado, Cássio, mas aí você me corrige quanto à dinâmica de disponibilização dessas guias em relação ao SARI.
Sebastião, essas guias elas são geradas no final do dia. No final do dia, no período em que o uso de processamento de recursos computacionais do tribunal é menor, então a gente tem essa capacidade melhor de estar gerando essa quantidade grande de boletos. Ao mesmo tempo, é um tempo suficiente também para todas as serventias enviarem as informações dos atos, né, que ficaram ainda pendentes, né, e essas informações desses atos também comporem os boletos que serão gerados. Então, é feito no final do dia e no dia seguinte que o pessoal provavelmente poderá estar olhando essas informações. Doutora Isabel, até aproveitando o gancho dessa questão do depósito, da especificação, uma das perguntas aqui do cartório, de uma particularidade que ele apresenta, foi justamente de um problema que ocorreu com o SIGRE em relação àquele mestre de cobrança do Bradesco, que não estava fazendo o rateio. Isso aconteceu, acho que basicamente em outubro. E aí a pergunta, o cartório acho que talvez se justificando quanto a essa forma do depósito que eles fizeram desse valor na conta do tribunal, acho que relativo a esse período. E aí a pergunta acontece que recebemos um ofício da Noreg solicitando alguns depósitos nas contas do tribunal e Farpend, algumas guias que não foram pagas pelo SIGRE. Essa situação já foi sanada porque efetuamos os depósitos, mas sem confirmação do recebimento. Devemos abrir chamado para este caso em específico? Eu acredito, Sebastião, que se eles foram notificados pela corregedoria para recolher esses valores, eu acredito que deva ter algum processo. Então, eles apresentem esses comprovantes do recolhimento no processo. Provavelmente o processo será enviado à Diretoria de Economia e Finanças para nós verificarmos se de fato houve mesmo aquela transferência e atestar, né, o efetivo recolhimento. E com relação a essa questão, né, nós fizemos alguns testes de auditoria, o pessoal fez, e, por enquanto, os rateios estão ocorrendo normalmente, tanto para o Ministério Público como para o FEPJ. Então, nós não identificamos até o momento nenhum tipo de problema com relação à não realização de rateios. Eles estão ocorrendo diariamente. Júlio, esses aspectos relativos aqui ao cartório de Uiraúna, eu acho que você parece que já tinha anotado aí, não foi esse CNS? Isso. Não sei, é um dos primeiros que constam aqui nas perguntas abertas. São justamente alguns problemas relativos a acesso. E um outro ponto interessante que também alguns cartórios falaram a sistemática de detalhamento de valores e também de status de pagamento, alegando uma certa dificuldade no acompanhamento das guias que foram efetivamente pagas, justamente alegando que, quando existe o rateio, esses valores, quando são feitos no mesmo dia, são agregados, e às vezes isso fica difícil o cartório correlacionar um pagamento a uma determinada guia específica que foi gerada. E somando isso ao fato de que no SARE eles têm essa dificuldade na identificação desses cenários de pagamento,
de efetiva disponibilização do valor na conta do delegatário. Assim, você poderia mais ou menos mostrar dentro do ambiente SARI como eles podem se guiar um pouco em relação a esse cenário de pagamento nas guias, e também se existe alguma melhoria que está em andamento para tornar essas situações mais fáceis de serem monitoradas pelo cartório em relação ao pagamento de guias e a efetiva disponibilização desses valores na conta do delegatário. Vamos lá. O primeiro ponto, a gente não tem, aliás, dizer que não tem seria uma falácia. Nós temos hoje, a nível de base de dados, essa vinculação dos atos daquela guia, certo? E daquele rateio, certo? Então, nós temos como rastrear. Porém, hoje não temos esse relatório no SAI ainda. Isso aí está no roadmap do produto, vamos desenvolver isso daí, porém, em versão evolutiva. Em relação à data do crédito, né, estamos aí com uma versão aberta. Após essa versão que nós vamos liberar aí durante os próximos dias, iremos abrir uma versão para que ele identifique de fato quando aquele recurso caiu na conta. Então, vocês não vão mais, digamos assim, se preocupar que seria um D+3. Ele só vai sair no relatório de arrecadação quando coincidir com o crédito na conta bancária da serventia. Então, o que a gente pode adiantar, e aí eu sempre falei isso, é que às vezes vocês da serventia consultam a guia, ela se encontra como paga, certo? Porém, nós temos esse delay. Isso daí não é um problema do SARI, isso é um modus operandi do Banco do Brasil, né? Inclusive, nós questionamos por que D+3, e aí lá ele explicou a forma lá de troca de arquivo, etc. Isso aí é uma parte mais técnica. Então, se na consulta já consta como paga, isso significa que o recurso já está na conta do TJ. O que acontece com o nosso rateio é que nós recebemos tudo em uma conta, e essa conta foi criada especificamente para o SARI, e aí, após a confirmação do recurso naquela conta, é disparado um novo arquivo, e esse arquivo aí é o de rateio, e por isso existe esse delay, né, que utiliza aí desses 3 dias úteis para fazer esse crédito na conta da serventia. Porém, se a consulta pública do SARI constar como paga, vocês já podem realizar a prestação do serviço, porque aquele recurso vai ser rateado. Obviamente, se não constar como paga, não realiza, né? E essa consulta, essa confirmação de pagamento, ou seja, essa confirmação de que foi paga a guia e o crédito vai para a conta do Banco do Brasil, do tribunal, ela ocorre no dia posterior ao pagamento. Eu acho que ficou faltando qual era a terceira, Sebastião. Eu também, Sebastião, gostaria de complementar aqui a pergunta do cartório de São José da Mata, porque ele informa aqui que o ofício, recebeu um ofício da ANOREG para realizar uma complementação do pagamento do FEPJ e do FARPEM. Então, ele quer a confirmação se a situação foi sanada e se houve o pagamento. Então, eu vou colocar aqui no chat o e-mail da Gerência de Finanças para que ele possa enviar esse comprovante de depósito e a gente vai abrir um processozinho para o registro desses pagamentos e também dar o ateste do pagamento, certo? Então, solicito que ele envie esse comprovante, que a gente vai abrir um processo e vai fazer a solicitação também à ANOREG para a gente poder fazer o registro. Porque esses depósitos que são feitos diretamente na conta do FEPJ, se não houver uma vinculação com a guia, a gente não consegue contabilizar e registrar. Então, isso é muito importante. Inclusive, eu vou já abrir o processo aqui e vou solicitar à ANOREG que entre em contato com os cartórios que enviem esses comprovantes para a gente.
Tem uma pergunta aqui que é bem interessante para a gente tornar mais claro essa dinâmica de como as guias são geradas e valores. Então, tem uma pergunta aqui, como é feito a composição dessas guias do Farpem e do FPJ? Como são calculados esses valores, já que no SIG eram informados todos os atos para que as guias de pagamento fossem geradas. Então, a dinâmica de pagamento no SIGRE era que alguns atos, a exemplo de reconhecimentos de firmas, autenticações, certidões, o cartório indicava o subtipo do ato, indicava a quantidade e automaticamente o sistema fazia um cálculo e compunha uma guia. Então, essa composição de guia dependia dessa informação que o cartório prestava do volume de atos que foram praticados durante aquele período de referência que ele estava gerando a guia. No SARI, a perspectiva já é diferente. Então, o SARI não solicita ao usuário, no caso o cartório do sistema, que indique essa quantidade. O SARI faz uma consulta ao selo digital de quantos atos selados foram praticados, quantos atos selados pagos, né, que não sejam isentos, foram praticados pelo cartório durante aquele período de referência. O selo, por sua vez, vai trazer informações relativas a esse ato e a esses atos selados que foram praticados, e o SARI vai ser dado uma carga compondo essa relação que vai ser fruto justamente dessa guia de recolhimento. Então, por isso que na guia, quando é gerada, aparece todos os atos que não são frutos de guias prévias, a exemplo das escrituras de registro de imóveis. Então, nesse relatório e nessa guia, que é fruto justamente da composição desse relatório, são indicados todos esses atos: procurações, reconhecimentos de firmas, autenticações, certidões. Então, todos esses atos que não são frutos de guias prévias gera a composição desses atos. Por quê? Porque dentro de uma dinâmica, as guias prévias, a exemplo no caso, as escrituras e registro de imóveis, são gerados as guias, os boletos, e uma vez pagos esses boletos, são feitos os rateios. Já nos outros atos, que a gente termina chamando de atos informados, atos de balcão, em que a dinâmica é muito mais rápida e não são frutos dessa composição por guias prévias, o delegatário já recebeu os seus emolumentos juntamente com as outras taxas. Então, essas guias mensais ou semanais, a depender da classificação do cartório, vai permitir que o cartório, como agente arrecadador dessas outras taxas, faça o recolhimento, o direcionamento, de fato, aos destinatários do Farpem, do FPJ, que no caso também está incluído o MP. Então, em linhas gerais, a sistemática é essa. Então, não é uma sistemática mais de declaração do volume de atos praticados, mas é uma sistemática de consulta ao selo digital dos atos que foram selados naquele período de competência, formando, através dessa carga que é extraída do selo e composta no SARI, ser gerada essa guia de recolhimento, seja mensal, seja semanal, a depender da classificação do cartório. Júlio, outra pergunta também relacionada a isso. Em que menus podemos acessar as guias de recolhimento do Farpem e do FPJ dos atos de balcão? Se você pudesse compartilhar a tela, já é uma terceira, quarta pergunta que fala isso. Assim, como essa dinâmica foi uma dinâmica que mudou bastante em relação ao SIG com o SARI, acho que era interessante a gente deixar isso bem claro. Então, vai entrar aí tem tanto uma dinâmica de emissão das guias prévias,
que o cartório faz através dessa opção guia. Vai, guia, justamente, Júlio, um pouquinho mais para cima, emitir guia. Então, pronto, essa parte de emitir guia é onde o cartório vai emitir as guias prévias de escrituras e de registro de imóveis. No caso dessa sistemática que eu falei ainda agora, dos outros atos, que são os atos informados, atos de balcão, ou seja, todos os outros atos que não sejam escrituras e registro de imóveis, o cartório, a depender da classificação, classe 1, semanal ou mensal, feito eu falei, vai clicar nessa opção aí que o Júlio está mostrando, recolhimentos, FARPEM e FPJ. Quando clicar, a depender do padrão do cartório, aqui a gente já pode ver que é um padrão de classe 2 ou 3, ou seja, não é um cartório de recolhimento mensal. Por quê? Porque já tem 3 guias disponíveis, né? Então, são guias que retratam claro que isso aqui também é um ambiente de testes, assim, mas, assim, são guias que retratam cenários, mais de uma guia da competência novembro. Então, retrata, de fato, um cartório que não tem uma frequência semanal, mas sim uma frequência. Não retrata um cartório que tem uma competência mensal, mas um cartório de recolhimento semanal. Então, aqui é onde o cartório vai ter acesso a essas guias semanais e o cartório pode fazer o pagamento dela. Aqui é onde vão estar agregados todos os valores relativos àquela competência, e para o cartório enxergar todos os atos que fazem parte daquela guia, feito o Júlio falou, em breve vai estar disponível essa opção, detalhar guia. Mas o cartório também poderá, aqui já mostrou o detalhe da guia, onde vão estar listados todos os selos, todos os atos, os valores, e o cartório consegue também fazer algum tipo de filtro. Mas, atualmente, Júlio, você pudesse também mostrar como o cartório consegue fazer esse tipo de verificação dos atos que fizeram a composição dessa guia. Eu acho que ele consegue ver isso através de um relatório, não é? Não, justamente aqui nessa tela mesmo. É aí nessa tela mesmo, não é? Pronto. Nessa tela. Aqui eu posso filtrar também aqui por todas as procurações que foram feitas, toda a autenticação. Se eu quiser saber se determinado selo faz parte daquela guia, eu posso fazer uma consulta direta aqui no número do selo, né? No código do selo. E aí já está previsto aí para que um pouco mais aí umas 2 versões à frente, vocês vão poder também listar essa relação aqui em PDF. Isso já foi algumas solicitações, porque o cartório acha que seria interessante pegar aquela guia que foi paga e anexar o comprovante, a guia e a relação dos atos que fizeram a composição da guia. Então, isso aí já está previsto aí na evolução do sistema. Então, assim, eu acho que talvez agora ficou mais claro onde o cartório vai fazer o recolhimento dessas guias. Não é em emitir guias para os atos informados, para esses atos de balcão. É através daquela opção que a gente acabou de mostrar, onde vai estar sendo exibidas as competências das guias e permitindo a sua emissão e o pagamento. E aí, com o pagamento, a guia vai mudar dos seus status, como ou atrasado, ou paga. Tem isso aí. O Cássio e Júlio, a guia que está disponível para pagamento, que ainda nem foi atrasada, nem paga, ela recebe que nome de status ali? Eu nem cheguei a enxergar. Ela tem algum status disponível, alguma coisa assim do tipo? Não, uma curiosidade que bateu agora. Eu acredito que seja pendente. Pendente, né? Pronto. Sebastião, doutor Eli, eu entrei em contato com o gerente do Banco do Brasil e ele informou que é possível, sim, o pagamento de uma guia atrasada. Contudo, ele precisa de uma guia que esteja nessa situação para simular a questão de juros e multa, certo? Então, a gente precisa, o pessoal, enviar aí uma guia atrasada só para a gente fazer o teste e a gente informa, né? Porque aí, no caso, se houvesse juros e multa, como é uma coisa automática do Banco do Brasil,
é aconselhável a pessoa emitir uma nova guia, né, para evitar isso, certo? Então, se o pessoal puder enviar, a gente faz o teste. Caso é necessário apenas informar o número, não é isso, doutora Isabel? A guia. Sim, enviar uma guiazinha, né? Eu não sei se os meninos só com o número eles conseguem imprimir para mim, que aí eu envio para o Banco do Brasil para ele fazer a simulação, se o sistema ele aceita a gente colocar juros e multa zero, né? Na hora de fazer a atualização da guia de pagamento. Pessoal, só para fazer um alerta aqui, eu estou vendo aqui, senhora Maria Regina, por favor, modifique a nossa classe para 1, e passou o CMS. A gente não tem como gravar essas perguntas e essas respostas aqui, então é interessante que vocês abram um chamado solicitando essa alteração, porque senão realmente cai no esquecimento, e aí vocês acham que a gente anotou, mas a gente não tem como anotar porque a gente não exporta essa conversa. Outra função, aproveitando logo abaixo, tem essa função de detalhamento já está disponível para as serventias, cartório de João Cassiano. Doutor João, essa funcionalidade de detalhamento está em testes, estamos liberando ela junto com a versão de detalhamento da consulta, como detalhamento da guia, né? Estamos liberando isso daí provavelmente dessa semana para a próxima semana, nos próximos dias aí. Tem apenas umas duas questões aqui, mais relativas a título de melhorias em relação a experiências que os cartórios tinham em relação ao sistema SIGRE, esperando também o mesmo tipo de tratamento no sistema SARI. Então, são dois aspectos. Um relativo a existir algum arquivo a ser exportado do SARI que permita a importação no sistema de automação do cartório para retratar o faturamento do cartório diante dos dados que constam no SARI. Então, provavelmente o SIGRE tinha a funcionalidade e aí o cartório deseja que, de fato, essa funcionalidade também seja incorporada no SARI. Uma outra questão também muito ligada em relação a isso, no SIGRE havia liberação de arquivo que migrava automaticamente os dados para o livro diário auxiliar. Quando haverá a liberação de tal arquivo no SARI? Então, assim, grande parte da experiência a nível de funcionalidade no SIGRE, a parte mais essencial do SIGRE, a gente até utilizou como parâmetro, até para que os cartórios não tivessem tanta dificuldade na operação do sistema, inclusive até as opções no cálculo das guias prévias de escritura e registro de imóveis, assimilamos até a mesma redação para não gerar uma confusão e causar uma maior naturalidade na operação do sistema. Agora, naturalmente, algumas funcionalidades do sistema SIGRE não foram incorporadas ao sistema SARI, mas tudo isso, ao longo do tempo, vai sendo documentado no sentido de avaliar essas melhorias. Existem melhorias que são qualificadas com um cenário mais de necessidade, outras no aspecto mais de serem desejáveis. Então, todo esse aspecto em termos de melhorias, a exemplo do que Júlio, inclusive, mostrou agora, assim, algumas melhorias em relação ao detalhamento de relatórios,
aspectos facilitadores do acesso ao sistema e outras tantas melhorias que já se encontram documentadas para serem especificadas e colocadas em plena funcionalidade, vão sendo, ao longo do tempo, sendo documentadas. Então, essas funcionalidades, de fato, no momento não existem. Não quer dizer que elas não serão incorporadas, mas será feito justamente esse estudo para priorizar essas demandas, e a gente sabe que o grande propósito da Corregedoria, da DITEC, do tribunal em si, é não causar nenhum tipo de frustração nos cartórios em relação à utilização desse sistema, mas, naturalmente, a gente vai priorizando aquilo que é mais necessário. E aí, Júlio e Cássio, pode ficar à vontade, e o doutor Eli também. Desculpe interromper só um minutinho para a gente agradecer à doutora Isabel, que ela comunicou aqui no chat que vai precisar sair. Só agradecer, doutora, a sua presença, as suas informações foram muito relevantes. A doutora Isabel é uma grande incentivadora e realizadora também desse nosso trabalho e tem tido muita dedicação e um trabalho muito eficiente em relação a isso, inclusive contornando aí esses problemas que eventualmente ocorrem, questão dessa área financeira, esse intercâmbio com o banco e tudo mais. Então, a gente só agradecer a sua participação e certamente já convidando para outras oportunidades. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, doutor Eli, dizer que nós, da Diretoria de Economia e Finanças, estamos à disposição da Corregedoria, dos serventuários, para outras informações, e dizer que os problemas iniciais com alguns repasses ocorreram também devido a uma questão de cadastro, Alguns cartórios, eles aparecia no sistema dos aplicativos, a conta como 0, mas na verdade era um X, então isso gerou um certo problema. Também alguns com problema de dados, de CNPJ de outras pessoas, CPF, mas eu acredito que essas questões já foram corrigidas, não é, Júlio? Então, já foram sanadas e agora o pagamento está ocorrendo de maneira regular. Então, eu agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Aproveitando a informação da doutora Isabel, se vocês, porventura, trocarem de agência, trocarem de conta corrente, de imediato, eu aconselho que vocês solicitem essa alteração junto à corregedoria, certo? E outro alerta, que eu acredito que não esteja ocorrendo, porque senão a gente já teria ciência, é de manter esse cadastro atualizado. Nós sabemos aí que foram nomeados aí 80 delegatários aí novos. Então, se tiver a conta do delegatário anterior, do interino, o recurso vai para lá. Se a conta estiver ativa, vai para lá, entendeu? Então, é bem mais difícil, assim, a gente... É melhor se precaver, em relação a isso, porque o sistema ele não consulta, ele não valida isso junto ao banco, ele simplesmente pega aquele valor da conta bancária e manda o recurso. Se a conta tiver com algum problema, um X no lugar de um 0, o recurso cai e nós temos que mandar manualmente. Por isso também é importante manter os dados corretos. Também, Júlio, só para finalizar, para os novos delegatários que assumiram, para ter o cuidado de verificar esses dados informados, ver direitinho com o banco se é um 0 mesmo, se é um X, e também informar a conta bancária que ele é titular, não informar a conta bancária que é de titularidade de um terceiro. Se acontecer isso, o pagamento ele não vai ser efetivado, vai acontecer uma queda, como a gente chama, e vai ser preciso regularizar esse pagamento. Certo? Então, outro item também é a questão dos dados bancários estar correto, a titularidade correta também. Terceiro, eu vou lembrar, daqui para o 5h30 eu lembro. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tudo de bom. Ô, Júlio, enquanto isso, só reforçar essa questão que a doutora Isabel falou, que é uma questão até interessante, independentemente de quem tenha problema ou não, porque isso pode vir a acontecer uma mudança. É que o Banco do Brasil, no aplicativo, ele troca
o X pelo zero. É uma questão bem prática, porque como no aplicativo não tem o X, então alguma agência que seja, por exemplo, 0101 dígito X, no aplicativo ele consta 0101 dígito 0. Como hoje a gente utiliza muito mais o aplicativo, dificilmente a gente tem talão de cheque ou qualquer outro papel que tenha o número escrito, então a gente nem sabe, muitas vezes, que em determinada agência ou em determinada conta existe o X. Então, naturalmente, a gente faz essa adaptação, né? E aí, qual é o número da agência? É 0101 dígito 0, quando, na verdade, é dígito X. Mas o que ocorre? O sistema do Banco do Brasil, para efeito, como é o caso aqui do SARI, ele faz a diferença. Então, se for X e a gente substituir por 0, o banco não aceita, fica como que a agência está errada, né? Ou a agência, ou até mesmo o número da conta, né? Então, quem tiver conta, quando for informar, isso aconteceu muito, mas nós já conseguimos superar esse problema através das novas informações. Os delegatários, em alguns casos, a própria Edtech pesquisou e fez as correções. Mas, caso precise informar para efeito de cadastro no SARI, quem tiver o dígito que tenha 0, é bom procurar saber se é 0 mesmo ou se esse 0 foi uma substituição do X, porque para o banco isso faz uma diferença e a conta fica como se tivesse uma conta informada de maneira errada. É só até uma questão até muito interessante assim que a gente para ver o tipo de como são os detalhes que ocorrem num sistema dessa natureza para que tudo possa funcionar corretamente. Era exatamente isso, doutor. Parece que unificou aí os pensamentos. Era exatamente isso. Realmente, o aplicativo ele exibe sempre 0. Se for X, cai na criticidade e o valor não é acreditado. Uma pergunta bem interessante, essa eu tinha, um cartório entrou em contato comigo, eu achei também realmente bem interessante. Então, o SARI, ele permite que uma guia seja composta por vários atos. E, naturalmente, quando é avançado para uma próxima etapa, há a área de especificação e detalhamento dos outorgantes, otorgado, alguma outra característica relevante que seja importante. Contudo, se tratando de atos diferentes, de partes diferentes e objetos diferentes, fica um pouco difícil uma composição única dentro desse cenário, porque o sistema não vai permitir você incluir vários, assim, é um campo têxtil, onde você vai precisar descrever vários outorgantes, outorgados, de uma maneira ou de outra vai terminar um pouco confuso a identificação dessa guia quando houver várias pessoas diferentes de atos diferentes. Então, assim, é uma facilidade na modelagem do SARI isso, mas dentro desse cenário de um contexto de pessoas diferentes e do bem jurídico também ser diferente, fica difícil uma composição única de uma guia com essas particularidades. Então, não existe atualmente uma possibilidade de você compor uma guia com atos diferentes e essas especificações agregadas a cada um desses atos. Então, a segunda etapa, quando se selecionam os atos, detalham os valores, quando avança, há apenas uma única tela referente a todos aqueles outros atos que eventualmente foram selecionados para compor essa guia. Então, é um detalhe que é interessante, porque não há uma vinculação direta entre um ato e essa classificação e esse detalhamento. Esse detalhamento que acontece na página seguinte termina meio que se referindo a todo aquele contexto de atos que foram incorporados à guia no momento anterior. Então, assim, quando houver alguma discrepância desse jeito e essa divergência de pessoas e de bens, de fato, o mais ideal é que seja gerado uma guia para cada um disso daí, enquanto se eventualmente um dia for evoluído o SARI para tentar fazer um vínculo
através de uma única guia de pessoas e características diferentes em cada um desses atos, mas compor uma guia dessa forma diferente realmente fica confuso a vinculação. Pessoal, acho que só para finalizar aqui, eu vi que tem muita solicitação de melhoria no sistema. Então, mais uma vez falando, tudo que foi falado aqui de melhoria, a gente não tem como extrair essa conversa depois, essa conversa vai ser perdida. Então, a gente solicita que vocês abram um chamado com essas melhorias, que serão, sim, no momento oportuno, serão avaliadas pela corregedoria, e aí a corregedoria vai nos acionar para que seja implementada todas as melhorias aprovadas, né? E reforçando também manifestações assim em vários momentos, de que o conteúdo de tudo isso que a gente está abordando, isso vai ficar disponível lá no ambiente lá da página do SARI. Como o Júlio já mostrou aí no início, tem um ambiente onde constam os manuais, onde consta exatamente aí, ó, onde o cartório faz o acesso ao sistema. Um pouco abaixo existem vídeos, onde tem a apresentação do sistema, treinamento dos cartórios mais voltados à parte de RCPN, notas e registro de imóveis. Muito provavelmente surgirão outros 2 detalhamentos de vídeos, que é o vídeo que ocorreu para os cartórios de registro civil às 2 horas e esse que está agora às 16 horas. Então, e abaixo tem manuais, outros normativos. Então, nós tentamos incluir nessa página todos esses elementos de instrução, porque tanto servem para os delegatários que já se encontram, como para aqueles futuros que eventualmente vierem a substituir as serventias, né? Então, é algo que vai sendo agregado para permitir essa disponibilização dessa informação de uma forma bem frequente. Quem estiver assistindo, eventualmente teve que sair ou diante de algum atendimento na serventia foi interrompido, Júlio depois vai encaminhar esses 2 vídeos para ser inserido no ambiente do SARI, para permitir justamente que vocês possam acompanhar isso aí de uma forma mais pausada, dentro de todo um contexto que vocês, alguns não conseguiram assistir e outros houve algum tipo de interrupção. Inclusive, eles vão falar com os títulos Perguntas e Respostas RCPN, Perguntas e Respostas, Notas e Registro. E não só para os tabeliões, né, doutor Sebastião? Isso vai servir também para funcionários. Você tem um funcionário novo, orienta que ele assiste o treinamento, que ele vai tirar todas essas dúvidas aí. E se ainda o treinamento não for suficiente, temos aí os vídeos de perguntas e respostas aí para auxiliar. Então, doutor Eli, eu acredito que todas as perguntas, na verdade, né, já foram, pelo menos aí a grande maioria, foram explanadas aí de forma satisfatória. Eu acredito que já estamos aí com 1h30 de apresentação, de live. E aí eu passo a palavra à corregedoria. Eu acredito que a DITEC já esgotou aí todas as ponderações que deveriam ser realizadas. Certo, Júlio. Muito obrigado. Agradeço a você, a DITEC, a todos, principalmente aos delegatárias aqui presentes, não apenas pelas dúvidas que foram colocadas, mas também por nos trazer maiores subsídios, nos apresentar o funcionamento, né? E dizer que o objetivo maior desse encontro, justamente 30 dias depois do início do sistema de produção do SARI, é exatamente procurar dar esse suporte, né? Nós sabemos que tem dúvidas que são comuns a mais de uma pessoa e dizer que estaremos sempre à disposição para as orientações necessárias, essa própria orientação de indicar no site onde tem os vídeos, né? Os manuais, tem vídeos de outras
para quem chegou depois ou para quem ainda tem muita dúvida que não está operando bem o sistema, os vídeos dos primeiros treinamentos, eles são bem mais explicativos e apresentando realmente o uso. É que esse de hoje foi realmente destinado a quem já está utilizando, quem já está no nível mais avançado e que às vezes tem dúvidas pontuais, né? Como principalmente essa questão do pagamento, né? Que a gente sabe que é D+3, mas às vezes demora mais do que isso, porque é contado somente em dias úteis, ainda tem a necessidade também do comando, que atualmente está sendo feito diariamente, mas aconteceu de uma vez ou outra passar, a questão dos cadastros, que também já foram superadas, mas trouxe assim alguma dificuldade, principalmente, por incrível que pareça, essa questão de trocar o X pelo zero, é algo que parece até assim bem simples, mas que faz uma diferença grande no que se refere ao pagamento, ao cadastramento no Banco do Brasil, e só dizer que a nossa intenção é essa, é continuar acompanhando, continuar prestando orientações, continuar fazendo treinamentos, né? Existem já novas funcionalidades a serem implantadas, como a que Júlio já antecipou aqui, essa questão da consulta, que a gente sabe que é algo bem importante. Acredito que essa forma de, ainda que provisoriamente, elaborar esse orçamento, a gente sabe que também é importante, porque os atos de guia prévia normalmente são atos que podem contemplar um valor elevado e as pessoas precisam, digamos assim, se preparar, né, para poder fazer a utilização do serviço. Então, cada uma dessas questões, a gente vai, aos poucos, melhorando a informação. Eu sei que há também um intercâmbio de informações, um espírito colaborativo bastante elevado entre os delegatários e delegatárias, que entre si também vão conseguindo aprimorar. Quero destacar também que, durante o período do projeto piloto, nós tivemos a participação de alguns cartórios que trouxeram também grandes contribuições, que participaram do aprimoramento e da utilização desse sistema, e que nós esperamos que a cada dia possa ser melhor, possa ser mais eficiente a utilização, e que os cartórios da Paraíba possam continuar prestando um serviço de qualidade, um serviço eficiente à população paraibana, como a gente sabe que é a pretensão maior de todos os delegatários e delegatárias, e é também o interesse primordial do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça. Estou renovando os agradecimentos aos presentes, renovando os agradecimentos a Sebastião, que, dentro da gerência de fiscalização extrajudicial, tem prestado grande serviço, procurando atender a todos da melhor maneira possível. As demandas são muitas, o serviço é grande assim, em relação à equipe, mas a Corregedoria tem procurado fazer o possível para atender da melhor maneira a todas as demandas que são ali apresentadas, e Sebastião tem sido realmente o responsável por esse gerenciamento, que tem nos trazido assim tanto benefício ao serviço extrajudicial da Paraíba. Então, muito obrigado, desejo aí um final de tarde, quase uma boa noite, né, a todos que aqui compareceram. Até mais, pessoal. Boa tarde a todos.